bem. Paz do Senhor, irmãos. Vamos refletir sobre a expiação, o dia da expiação, a expiação em si, né? Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a leitura que vamos fazer agora. Primeiramente, o textual, o texto de ouro. Gostaria de ler com os irmãos, todos, a uma só voz. Com isto, todos juntos. Com isto, Arão entrará no santuário como novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Texto de referências, Levítico 16 ao 18. Todos juntos? Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará a expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Graças a Deus. Você refletir sobre a expiação, né? Os objetivos da lição tratam da responsabilidade do sacerdote, a exigência para entrar no lugar santíssimo e, por último, a grandeza da obra da redenção do homem. Se o tempo não for suficiente para desenvolver todos os tópicos da lição, desde já pedimos desculpa aos irmãos, mas vamos aproveitar bem o tempo que nós temos para apreciarmos essa lição. Primeiramente, né, o que nós vamos fazer independente do que vem nas redes sociais, né? Tá? Eu chamo a atenção que nós não tememos nada de rede social sobre a verdade, tá? A verdade deve ser sempre dita, tá? Independente de ficar aí pregando com a Bíblia aberta todos os domingos, de porta em porta, tá? Nós não temos compromisso com isso, nós temos compromisso com a verdade e vamos sempre fazer isso, né? Muitos deram a vida por isso, né? A nossa declaração essencial nunca vai faltar, tá? Cristo realmente é profeta, sacerdote e rei, mas não basta isso, tá? Porque rei tem vários reis, né? Mas Senhor, um só, tá? Então não basta dizer que Jesus não foi só profeta e sacerdote ou rei, não, isso não é suficiente, tá? Isso não é suficiente, independente dos ataques que podem vir nesse sentido, né? Está vindo ataque porque as pessoas estão prestando atenção no que estamos dizendo, e vai ser bem claro isso, tá? Primeiramente, todos os nossos atos de ensino e de pregação são realizados em nome do Senhor Jesus. Não em nome de uma doutrina, de uma ideologia, mas em nome do Senhor Jesus. Tá? Jesus primeiramente, Deus conosco e Deus forte. Esse título só Ele tem. Deus conosco e Deus forte. Tudo foi criado por Ele e para Ele.
bom? E ouvir isso em bom som também. Está bem claro isso. Nós estamos deixando bem claro isso, tá? A rede social, né? Em qualquer canto, né, que possa ser ouvido isso, tá? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos bater nessa tecla sempre, até a vinda do nosso Senhor. Ele é rei, sim. Sacerdote, sim. Profeta, sim. Mas Ele é Deus conosco. Deus conosco. Vamos repetir isso a cada instante. Tá? Qualquer outra doutrina que não considere isso é incompleta, e eu digo mais, com todo respeito, é perder tempo. É perder tempo está ensinando que Ele é, no máximo, o rei. Não. Ele é Deus conosco. Ele é Deus forte. Está bem claro isso, né? Então, vamos agora ao assunto da lição. O seu assunto, o seu foco, que é a expiação. Nessa lição, nós iremos refletir sobre nosso sumo sacerdote Jesus, tá? Não esqueça disso, o sumo sacerdote Jesus está aqui, na verdade, aplicada, mas Ele é Senhor, Deus conosco, tá? Essa expressão, sumo sacerdote, está lá em Hebreus, né? Jesus, o nosso sumo sacerdote, mas nós reconhecemos Ele como rei, como Senhor, tá? Como Senhor das nossas vidas. Fica bem claro. Como Deus, tá? É Deus. Não é um anjo melhorado, não é um rei, um grande rei, mas Ele é Deus. Tem que ficar bem claro isso, né? Meditaremos ainda sobre a grandeza da obra da redenção. É o terceiro objetivo da lição, que diz: ensinar a grandeza da obra da redenção do homem. Caso não haja tempo, né, nós vamos, como já disse, nós vamos aqui suprimir algumas sessões da lição. Tá? Vamos então administrar o tempo. Aqui na introdução da lição, é uma seção da lição que é chamada introdução, nós temos o dia da expiação, era considerado o maior de todos os dias do calendário judaico. A higiene em tomar banho é uma ilustração do que acontece na vida espiritual. O Espírito Santo usa a palavra para a pureza do crente. Isso está na lição. Deus provê toda a segurança para os que se achegam a Ele, de acordo com a maneira como Ele determina. Ele é Senhor, Ele pode determinar. Ele provê com toda a segurança para os que achegam a Ele. Está na lição. Isto tudo para a nossa segurança. A provisão de Deus é para a nossa segurança e bênção para a nossa família. Está na parte 2.1 da lição. Chama a atenção aqui dos professores, pastores que estão presentes sobre o termo expiação. Nós só encontramos no Novo Testamento esse termo. Isso não está na lição, mas estamos acrescentando aqui a lição. Nós encontramos apenas expiar uma vez, que está lá em Hebreus 2,17, pelo menos nas versões mais comuns, tá? Não sei se alguma outra versão tem a palavra expiação, mas eu creio que não. Mas expiar nós encontramos uma vez só, tá? Então o vocabulário, ou melhor, o termo
expiação é do Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos propiciação. O efeito da expiação é a reconciliação. Deus, a reconciliação é Deus se encontrando com o homem. Deus se encontrando com o homem. Tá bem? Então nós temos propiciação no lugar de expiação, podemos assim dizer, tá? O sinônimo de expiação. Tá? Expiação é a reconciliação de Deus com o homem. Para se reconciliar é necessário a expiação, ou melhor, é necessário a propiciação. O propiciatório é chamado pelos teólogos, por nossos mestres, o propiciatório é chamado então de trono de misericórdia. Trono de misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós fomos reconciliados com Ele. Inteiramente pela sua misericórdia. Tá? O verdadeiro significado da expiação. A expiação que nós estamos estudando, vamos estudar, não serve para aplacar a ira de Deus como pensavam os filisteus. Lembra daquele episódio da arca? Eles, reconhecendo o erro, queriam aplacar a ira de Deus, expiando com objetos de ouro, com ouro, né? Eles pensavam assim, aplacar a ira de Deus. Expiação era para aplacar a ira de Deus. Mas expiação para nós não é aplacar a ira de Deus, mas tem-se com a expiação o perdão dos nossos pecados e a santificação. Porque o nosso Deus não é um Deus irado, independente da nossa linguagem, que às vezes a linguagem de modo geral, né, a linguagem humana, não é suficientemente inteligente para explicitar que o nosso Deus não é um Deus irado. Tá? Ele é um Deus irado, sim, indignado contra o pecado. Tá? Deus é amor. 1 João 4,18, onde o amor não existe o medo. O amor afasta o medo. Na linguagem da Bíblia Viva, nós temos aí: no amor não existe medo. Se o amor por nós afasta todo o medo. Se estamos com medo é porque tememos o seu castigo, o castigo de Deus. Se estamos com medo é porque tememos o castigo de Deus. Deus é amor. Isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Quem tem medo de Deus não está completamente convencido que Ele realmente nos ama. Então, repetindo aqui, o versículo se encontra na Bíblia Viva. O amor afasta o medo. O amor de Deus, o amor que Deus tem, afasta o nosso medo. Né? Texto áureo que nós temos, né? É parte da lei cerimonial, que instrui sobre a forma como deveria entrar Arão no santuário, seu ingresso no santuário. Primeiramente, um novilho, né? Um novilho é para a expiação do pecado do sumo sacerdote, né? Primeiramente, com o sacrifício, antecedendo a sua entrada, com o sacrifício de um novilho, para expiação do seu próprio pecado. Jesus Cristo realmente é o nosso sumo sacerdote, como dissemos no começo, como traz Hebreus 9. Mas ele não tinha pecado. O sumo sacerdote, Arão, e depois os demais sumos sacerdotes da sua descendência, né? Eram homens pecadores,
Tá? Precisavam fazer expiação do seu próprio pecado para entrar no santuário. Logo depois desse sacrifício, era necessário 2 bodes para expiação do pecado dos filhos de Israel. Isso está no capítulo 16, versículo 5. Textos de referência que nós vemos fazem parte da sessão sobre o sacrifício do sumo sacerdote para ele mesmo. O sacrifício do sumo sacerdote para ele mesmo. Tá? Ele devia reconhecer as tolices, os seus defeitos e as múltiplas impurezas do seu ministério. Né? Ele devia reconhecer isso. No seu ministério tinha tolices, defeitos e impurezas. Então, se fazia necessário um ato de expiação para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. O objetivo da lição, como já falamos, mostrar, demonstrar, ensinar a responsabilidade do sacerdote, a exigência para entrar no lugar santíssimo e a grandeza da obra da redenção. Abrindo aqui um parênteses, a responsabilidade do sacerdote era a responsabilidade de toda a congregação. Pecando o sacerdote, estaria pecando a congregação. Então vamos procurar desenvolver esses objetivos da lição, esses 3 objetivos da lição. Das sessões que se seguem, né? Primeiro tópico, entrando no lugar santíssimo. Diz a lição: Deus, em sua perfeita sabedoria, sabendo que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos, nos revela como tudo será alcançado na eternidade. Tudo será alcançado na eternidade. Ou melhor, a consumação final será na eternidade. Mas, nesta vida, nós devemos tomar posse da vida eterna. A vida eterna não se toma na eternidade, não se apossa da vida eterna na eternidade. A posse, é isso que nós pregamos, é isso que os irmãos evangelistas, missionários pregam, né? A posse é aqui, nesta vida. Tá? A Bíblia não revela a possibilidade de tomar posse posteriormente, tem que ser enquanto a vida. Timóteo estava vivo ainda quando Paulo escreveu para ele: toma posse da vida eterna. Ok? Então, não há possibilidade de vida eterna no porvir se não tomar posse agora, se não estar apto agora. A aptidão começa aqui, tá? E a sua realidade se efetiva na eternidade. É isso que nos diz a Bíblia. Tá? Toma posse da vida eterna. Aqui. Parte 1. Deus orienta Arão através de Moisés que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo para que não morresse. Levítico 16 e 12. A observância da liturgia desse dia deveria ser seguida fielmente. Grave essa palavra: liturgia, ordem, decência. Tá? São palavras interligadas que se aplicam muito em nossos dias. Liturgia, ordem, decência. Tá? A lição fala em novidades, tá? Da parte 1, nós estamos aqui focando. A lição diz assim: nenhuma novidade
podia ser acrescentada neste dia. Tá? A novidade, às vezes, gera né? O improviso. Tá? Eu coloco aqui novidade, entre aspas, né? Novidade. Fazer algo que não está na nossa liturgia, que não está de acordo com as Escrituras, né? Algo da própria cabeça, né? Uma novidade. Né? Então, tem em mente que a novidade gera tumulto. Deus não é Deus de confusão. Confusão aqui significa tumulto. Deus não é Deus de tumulto. Né? Lógico, nós estamos sujeitos a emoções, somos seres humanos, né? Mas cuidado com o frenesi, né? Nós devemos tomar bastante cuidado com o frenesi, com o teatro, né? Devemos sempre seguir uma liturgia, uma ordem. Amém. Né? Certo? Cuidado com as emoções, né? Cuidado com as emoções. Temos que ter emoções, lógico, né? Mas cuidado com elas, né? Às vezes são perniciosas, tá? São frenéticas, tá? Precisamos estar viver a novidade do Evangelho, isso sim, a novidade do Evangelho. Não uma novidade frenética, não a novidade teatral, não? Cênica, né? Que é cínica, né? Tá? É isso. Eu faço uma observação aqui da lição, na parte 2, nós já vimos aqui, que havia necessidade de ser purificado antes de oferecer sacrifício pelo povo. E a congregação da expiação tinha a expectativa de uma purificação, do perdão dos pecados. Né? Quais os pecados que deviam ser, quais os pecados dos filhos de Israel deviam ser purificados no dia da expiação? Pecados intencionais ou não? Nós já vimos anteriormente que os pecados intencionais, os pecados que o agente, que a pessoa cometia, sabendo que era pecado, não havia perdão. Eu faço uma observação que no dia da expiação eram todos os pecados que eram perdoados. Todos os pecados. Diria mais com uma certa ousadia, os pecados veniais, que são pecados veniais, né? Os pecados veniais são os pequenos pecados, tá? Eles podiam ser reparados no dia da expiação. Então vamos entrar aqui em pormenores sobre graus de pecado, né? Então vamos entrar também nos pecados imperdoáveis que está no Novo Testamento, que está na Bíblia. Não vou entrar nesse detalhe, mas vamos pensar bem sobre a questão do pecado. Detalhes sobre o pecado nós encontramos no Velho Testamento. Tá? Jesus também falou, e Mateus e Marcos escreveram sobre os pecados que procedem do coração. São pecados, né? Estão no coração. Tá? O homem tem uma inclinação para esses pecados. Tá? Aliás, um desses pecados chama-se loucura. E esse pecado é o pecado da instabilidade, que é chamado de loucura. Nós ouvimos de um pastor que diz: os pecados que Jesus falou que saem do coração, eu não cometo nenhum deles, mas tem um que eu cometo, que é a loucura, a instabilidade, né? Usando as suas palavras, tá? Ele disse: eu sou muito instável, né?
eu sou muito estável com as coisas espirituais. Um dia eu estou animado para pregar, outro dia eu estou menos animado, né? Outro dia eu não estou nada animado, não vou pregar, né? E ele chama, segundo a sua classificação, não pode ser válido até um certo momento, que são pecados de loucura. Tá? Davi chama a nossa atenção e faz uma pergunta: quem pode entender os próprios erros? Quem pode entender os próprios erros? E ele clama, né? Expurga-me, isto é, absolve-me daquilo, dos pecados que me são ocultos, que eu nem sei se eu pratiquei alguma ação. Então, me perdoa, me absolve daquilo que eu nem sei, nem tenho certeza se pratiquei. Tá? É pecados desconhecidos da própria pessoa. Tá? Mas no Velho Testamento, mesmo no Velho Testamento, nós temos os pormenores do pecado. Primeiramente, pecado é transgredir a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Né? Todos nós sabemos, né? Aprendemos na escola dominical quais são os mandamentos de Deus. Né? Mas Jó, no capítulo 31, faz uma descrição sobre os pecados. Jó 31. Ele faz em forma de indagação. Indaga a Deus: quais desses pecados eu cometi para estar nessa situação? E com essas perguntas ele acaba nos fornecendo uma noção do que é pecado. O primeiro pecado que ele cita aqui, no versículo 1, né? No versículo 1, é olhar para uma donzela. Olhar com umas intenções para a donzela. Esse é o primeiro pecado. Está no Velho Testamento, viu, irmãos? O outro pecado é se ele agiu com vaidade. É pecado, a vaidade é pecado. O que é vaidade? Vaidade são coisas vãs. Né? E se ele se apressou para o engano, pecado, né? Apressar-se para o engano. O outro pecado que ele diz, que ele afirma, e é uma verdade, né? Se ele foi seduzido por uma mulher, o pecado também, né? Deixar-se seduzido por uma mulher, né? O pecado ainda maior, ficar rodeando a casa do marido dela, é pecado também, né? Por que não a casa dela, sim a casa do marido? Porque a mulher, para os antigos hebreus, não tinha propriedade, né? A casa não era dela, a casa era do marido. Então, ele diz, rodeando a casa do marido. Né? O outro pecado, constranger o direito do servo. Nós vamos analisar aqui, dá uns 15, 16 pecados. Tá? Desprezar os direitos do servo, da serva. Né? Os direitos, né? Seria hoje o empregado, né? Ou a empregada. Desprezar o direito do empregado, da empregada, é um pecado, né? Um outro pecado, se ele reteve alguma coisa que o pobre desejava, ele tendo, obviamente, né? Ele pergunta para Deus se ele cometeu esse pecado. De repente ele cometeu, não está sabendo, então ele faz essa pergunta para Deus, né? Para descobrir a causa do seu infortúnio. A causa do seu infortúnio. Outro pecado, se ele desprezou o órfão, né? Se ele não repartiu o seu pão com o órfão. Outro pecado que está no versículo 19, se ele deixou perecer alguém com frio,
não fornecendo roupa, tendo obviamente, né? Deixando de fornecer a roupa, né? Se ele levantou a mão contra o órfão, né? Se ele afrontou o órfão, como os irmãos sabem, Deus tem muita preocupação, revelada nas Escrituras, né? Com o órfão e com a viúva. Né? Havia muitos órfãos e muitas viúvas na Palestina, né? E Deus demonstrou uma preocupação tremenda. Jó pergunta se houve alguma afronta para o órfão, que é pecado, né? É fácil afrontar o órfão, né? Não tem o pai para defendê-lo, não tem a mãe para defendê-lo, né? Então ele faz essa pergunta, né? Pecados que a gente pode observar hoje, existem também, né? Que passam despercebidos, né? No versículo 24, um outro pecado. Se eu pus a minha esperança no ouro, isso é pecado, né? Confiar no ouro, confiar nas riquezas, tá? O meu futuro está garantido, eu tenho muita confiança no meu futuro, eu tenho investimentos, né? Isso é pecado. A nossa confiança é no Senhor. Um outro pecado parece imperceptível para nós é estar alegre com a propriedade, né? O versículo 25. Se alegrei porque eu tinha muita fazenda, em outras palavras. Se eu estive alegre só porque eu estava rico. Pecado. Pastor, naquela hora que Davi pediu para enumerar o povo, Deus falou que não era fazer aquilo. Talvez é porque aquilo trazia um orgulho, né? Olha o poder que eu tenho, tantos que eu domino, né? Exatamente, né? E Deus se irou com aquilo. Colocar o coração nas riquezas, no sucesso, né? Isso é pecado, né? Isso é pecado. O versículo 29, esse sim nos chama a atenção de uma forma extraordinária, né? Se eu fiquei contente com a desgraça do meu inimigo, se eu fiquei contente porque o meu inimigo perdeu, né? O inimigo fracassou, esse é pecado, né? Agora, para nós aqui no Brasil, né, especialmente o Tinga e na capital, né, deixei o estrangeiro dormir na rua, né, dormir na rua. Graças a Deus, nós temos feito aquilo que é possível com relação aos estrangeiros aqui da nossa redondeza, né? Tudo que é possível. Alguns irmãos têm contribuído, outros têm orientado, né? E outros ainda trabalham com estrangeiros. Temos muitos estrangeiros aqui que fogem da fome, da desgraça do seu país, vêm aqui, né? Se concentram aqui em Utinga, se concentram bastante, né? É pecado deixar ele passar, aqui a expressão é noite na rua, tá? Mas eu acrescentaria, a noite na rua abrange também, deixar ele dormir com fome, né? Nós temos feito o que é possível, o que está no nosso alcance, tá? É pouco, mas já demonstra atenção e nós podemos falar desse pecado, eu estou livre, tá? Encobrir as transgressões, encobrir o pecado também é pecado. Encobrir o pecado é pecado, está aqui no versículo 33. Então são essa série de pecados que Jó anuncia. Não é porque está no Velho Testamento, deixam de ser pecados. Então, Jó que faz um verdadeiro tratado sobre o pecado. Tá? Voltando aqui então,
uma declaração essencial, que está no nosso coração. Já falamos, está no nosso coração. É preciso estar no coração e falar. Já falamos, né? Já confessamos, tá? Tudo foi criado por Ele, para Ele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus é verdadeiramente sumo sacerdote, rei, profeta, mas nunca pode ser omitida essa expressão. Ele é Deus, Ele é Senhor. O dia da expiação. Se perguntássemos para os nossos alunos, eles deveriam responder que o dia da expiação era o dia de perdão dos pecados. É o dia do perdão dos pecados. Né? Se fôssemos formais, se fôssemos ritualistas, né, nós iríamos afirmar que o nosso dia da expiação foi o dia em que Jesus morreu. Foi aquela, provavelmente sexta-feira, né? Foi aquela sexta-feira em que Jesus morreu. Foi o nosso dia da expiação. Já estamos, pelo sangue de Jesus, já estamos livres dos nossos pecados. Bastando apenas não se aproximar do inimigo. Agostinho disse: Satanás, com o sacrifício de Cristo, já está amarrado. Já está amarrado. Ele só morde quem se aproxima dele. A nossa consciência tem que estar livre, né? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se fôssemos falar aí nos escritos dos seminários teológicos, né, sobre o dia da expiação, tem uma nota muito importante nos escritos do seminário, que é assim: o dia da expiação era dia do perdão dos pecados residuais, tudo que sobrou, para que a consciência ficasse livre, purificada. Né? É isso que nós lemos, pelo menos, em uma apostila do Instituto Teológico. Né? Então, dia da expiação, dia de perdão, nosso Deus. Dia da expiação, dia de perdão até dos pecados residuais, do que sobrou. Podia acontecer isso, né? E a consciência poderia estar manchada. Tá? No século XIII, um rabino, um professor de teologia judaica, ele escreveu, nós temos até hoje esses escritos, né? Ele escreveu no século XIII, que não ficava nenhum pecado sem perdão no dia da expiação. Tá? Nenhum dos nossos pecados, com o sangue de Cristo, estão vivos pelo sangue de Cristo. Nossa consciência está tranquila, está livre, está leve, porque fomos perdoados por nosso Senhor. Tá? Pastor, Sim. mas aí, o dia da expiação, Sim. o dia também, não é o dia que a pessoa reconhece o sacrifício do Cordeiro e se arrepende dos seus pecados? Sim. Porque está escrito: arrependei-vos para que sejam apagados os nossos pecados, né? Está falando do dia da expiação, da nossa expiação, né? Da nossa expiação cristã, né? Tá. E confessar os nossos pecados, né, para que também confessando os pecados para que sejam perdoados. Então, Jesus já fez o sacrifício lá atrás, né, para nós. Mas o pecador, ele só vai ser redimido dos pecados dele no dia que ele reconhecer o sacrifício e confessar os seus pecados, né? E assim também é o cristão que peca. Porque se nós não confessarmos os nossos pecados, é como se nós não reconhecêssemos que nós pecamos. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos reconhecendo que nós erramos, porque eu creio assim, que arrependimento é quando você
reconhece o seu pecado e não quer fazer mais. Porque dizer, eu me arrependi, mas eu vou fazer de novo, então não é arrependimento. Então, quando confessamos e deixamos, alcançamos a misericórdia do Senhor. Exatamente. Então é isso que a irmã falou. Hoje, os pecados são perdoados pelo sangue de Cristo, com 2 ingredientes: confissão e arrependimento. Não basta confessar, tem que haver arrependimento. Não basta haver arrependimento, tem que haver confissão, são interligados, conforme a irmã explicou. Isso é doutrina nossa, a doutrina das Escrituras, né? Amém. Confissão e arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é repulsa. É repulsa. E um pastor nosso que dizia: arrependimento é remorso com relação ao pecado. É muito mais que remorso, é um remorso com repulsa, né? Repulsa. Tá bem? Mas é isso mesmo, né? O publicano, e Lucas nos ilustra isso, né? O publicano disse: Senhor, ou melhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Né? Em outras versões diz: ó Deus, sê propício para mim. Então falamos que o propiciatório é chamado de trono de misericórdia do Senhor. Tá? Devemos reconhecer sempre isso. Né? Não ficar pensando nos outros, pensar só em nós mesmos, né? Só em nós mesmos. Tá? Na questão do perdão de pecado. Será que ele foi perdoado ou não? Não, nós devemos fazer a pergunta para nós mesmos, né? Será que fomos perdoados? Só tem uma maneira de nós sermos perdoados: pelo sangue de Cristo, tá? E sempre assentarmos em nosso coração que é pela sua misericórdia, que vem lá do propiciatório, que vem lá do trono de misericórdia, tá? Então é isso. Expiação nós encontramos apenas em Hebreus 2,17, verbo expiar, né? Que é fazer, né? Vai fazer expiação. Hebreus 2,17, tá? Nós temos propiciação, e a nossa confissão é hoje assim: ó Deus, como publicano, ó Deus, sê propício para mim, sê propício para mim, tá? O pastor, escritor Boyer, no seu dicionário muito antigo, ele diz que a expiação é a reconciliação. Na verdade, é isso mesmo, né? Mas a reconciliação é o efeito da expiação. Eu diria mais: a reconciliação, para ser bem claro, né? A reconciliação ocorre devido ao perdão. Nós fomos reconciliados com Deus porque Ele nos perdoou. Tá? A expiação, às vezes, é evitada de falar, né? Para não dar essa impressão que nós estamos lidando com um Deus irado, um Deus que machuca, que fere, tá? Esse seria o sentido antigo da expiação, tá? E era necessário para que Ele não ferisse, para que Ele não nos prejudicasse, vamos assim dizer, era necessário, os antigos pensavam assim, era necessário oferecer presente para Ele, ouro, de preferência ouro, né? Como está lá em 1 Samuel capítulo 6, versículo 8, tá?
nós nos aproximamos de Deus com essa consciência que Ele não vai nos machucar, porque Ele é amor. Ele não vai nos castigar, porque Ele é amor. Tá? Então, temos muita tranquilidade para nos aproximarmos de Deus com o seu amor, sem medo, confiando no seu amor. Deus é amor. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Pelo amor de Deus, nós não temos medo. Confiando no amor de Deus, convencidos no amor de Deus, não temos medo. Os versículos que nos foram oferecidos aqui pela lição, capítulo 16, fazem parte da lei cerimonial sobre como Arão devia ingressar no santuário. E também o capítulo 16 é como deveria proceder o cerimonial para que ele pudesse entrar, ter os seus pecados apagados, ter os seus pecados apagados. Então, o capítulo 16, repetindo aqui, é uma das 19 sessões do livro de Levítico. Nós estamos estudando, né? Estamos na antepenúltima lição, é isso mesmo, né? Na antepenúltima lição. Hoje nós não estudamos as 19 sessões, né? Estudamos parte dessas 19 sessões, dessas 19 divisões do livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia. Os objetivos da lição. No final, na conclusão, nós temos que mostrar se atingimos ou não os objetivos da lição. Esse é o propósito da conclusão, né? Atingimos ou não os objetivos da lição. Na verdade, não temos aí como afirmar que atingimos todos os objetivos da lição, mas destacamos algumas partes de suas sessões, né? Dos seus objetivos, tá? Que é necessário, a lição diz que é necessário pureza, é necessário purificação para estar na presença de Deus. Né? Necessário estar vestido de vestes apropriadas, quer dizer, a vida apropriada para estar diante de Deus. Uma das formas de nós estarmos na presença de Deus com vestes apropriadas é com vestes da humilhação. Tá? Ninguém se veste como um rei para estar na presença de Deus. Tá? Precisa estar com simplicidade, com humildade, tá? Sabendo que é indigno, pela bondade de Deus que nós estamos na sua presença. Né? Um pecador, uma pessoa descrente que ouviu o Evangelho, achou muito bonito, achou muito importante, e ele disse uma frase, que é aqui no nosso meio mesmo, ele disse uma frase que nos chamou muita atenção. Ao ser apresentado o Evangelho, a Bíblia para ele, a obra de Deus, ele disse uma palavra que é verdade, né? Que é verdade. É muito para mim. Isso é muito para mim, eu não mereço. Na verdade, nós não merecíamos, né? É muito para nós. Nós não merecíamos, né? Mas, devido ao trono de misericórdia, pela misericórdia de Deus, nós alcançamos tudo isso, tá? Posse da vida eterna. Tá? O que nós temos para esta vida? Nós temos já posse. Tá? A posse e meios para vivermos aqui. Né? Precisamos das coisas materiais, precisamos de saúde. Né? Mas tudo isso são bênçãos, né? Para que possamos alcançar a vida eterna. Tá? O nosso pensamento está na vida eterna. Tá? Um dos quartetos canta um hino assim: o olhar dos oprimidos está
em ti no além. O olhar dos oprimidos está em ti no além. Nosso olhar está no além. Nosso olhar está no além. Nós estamos aqui com olhares focados nesta vida. É por isso que às vezes desprezamos, né, a questão da prosperidade. E nosso olhar não está aqui, nosso olhar está no além. Aliás, um dos pecados que Jó relaciona aqui no capítulo 31 é exatamente isso, né? Estar alegre por ter muitas propriedades, né? Estar alegre porque tem muitas fazendas, né? Tem investimentos, né? Que Jó considera pecado. E a verdade é pecado porque nós estamos com o olhar no porvir, né? Então, nesta vida, o pecador, a irmã citou lá, o pecador, se o pecador quiser, ele pode tomar posse da vida eterna. É aqui mesmo que toma posse, tá? Não é no futuro, né? Uma das expressões que eu ouvi de uma artista famosa aqui do Brasil, que já é falecida, ela disse assim: deve ter algo muito melhor na eternidade, deve ter algo muito melhor. E realmente tem algo muito melhor na eternidade. Mas é preciso, talvez ela até faleceu sem saber disso, é preciso tomar posse aqui agora, para desfrutar o algo melhor da eternidade. A lição orienta-nos para o culto atual, tá? Inserindo aqui a palavra novidade. No dia da expiação era proibida novidade. A lição alerta para isso, porque a novidade às vezes gera tumulto. A novidade fora do Evangelho gera tumulto, tá? As emoções demasiadas, né? Os frenesis fora da liturgia, né? Também não deve prevalecer o cerimonial forte, né? A liturgia forte, né? Mas tem que ver um certo grau de ordem, né? Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de tumulto. Deus tem que trazer na ordem. O que é ordem? Ordem é sequência. Nossos cursos tem que haver uma sequência, né? Como você faz de manhã quando levanta, né? O seu culto na sua casa, né? Já que o pastor falou, o pastor José Domingos Bittencourt falou que o culto começa em casa. Tem uma certa ordem, né? Você ora, você lê a palavra, né? Você não sai, depois vai orar, né? Você ora primeiro. Isso é liturgia, né? Uma liturgia do teu culto, se é que pode chamar, porque liturgia é o público, né? Mas é uma certa ordem no teu culto a Deus. Deus não quer tumultos, né? Deus não gosta de tumulto. Deus não gosta do frenesi, né? Só ser tomado pelas emoções, né? Há momentos que nós temos que deixar um pouco as emoções e ficar nas reflexões, né? Refletir bastante, né? Principalmente em nossos cultos de Santa Ceia, né? Uma reflexão em memória da obra que Jesus fez por nós, tá? E é isso, no batismo nós estamos focando, né? Não em novidades, mas sim o que representa o batismo, né? A lição fala sobre isso, do lavar, da regeneração pelo lavar, né? Na parte 1:2, né? Nos salvou pela lavagem da regeneração, que não é o batismo, né? Mas é pelo convencimento. O lavar da regeneração é o convencimento do Espírito Santo, para que nós, vou falar no Espírito Santo, né? O Espírito não serve, Espírito Santo, né? Para que nós sentíssemos a necessidade de salvação.
Às vezes na evangelização pessoas que não acham necessidade disso, não acham necessidade. Não temos futuro, né? Não temos porvir, né? Mas o Espírito Santo nos convenceu dessa necessidade. Isso veio ele nos salvou pela lavagem da regeneração, pelo convencimento do Espírito Santo e da renovação do Espírito Santo. Alessandro cita aqui Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. E eu queria orar com os irmãos e encerrar por aqui. Amém. Esperamos que os irmãos tenham uma boa aula no próximo domingo. Deus continue usando a cada um. O que é expiação? Expiação, o efeito da expiação é a reconciliação, que a gente acaba até aqui dizendo que expiação diz o pastor Boyer, é reconciliação. É o efeito da expiação, é a reconciliação. Vamos orar então, irmãos. Pai bendito, nós te louvamos pela vida de cada um de vocês, nós louvamos pela salvação da nossa alma, pela expiação dos nossos pecados, pela propiciação do teu trono de misericórdia para conosco, Pai. Ó Pai, sejamos testemunhas, sejamos, Senhor, possamos sempre reconhecer o teu senhorio, reconhecer que tu és Deus, tu és o Emmanuel. Ó Pai, sempre cada um dos teus filhos nesse dia, nesse domingo, abençoa as famílias, a casa dos seus servos, visita aqueles que estão enfermos, Pai. Ó, com a cura, com a tua vontade, com o teu poder, com a tua misericórdia, da paz em nosso coração, da tranquilidade. Abençoa aqueles lares que há desavença, que há desunião, Pai. Ajuda as famílias, Pai, em união, perdoa os pecados, dá compreensão ao pai, ao esposo, à esposa, sempre casado, Pai. Que Senhor nos abençoar, Deus, tem um grande poder que é a tua misericórdia, perdoa os pecados, Pai. Ajuda a confessarmos e dos nossos pecados. Pai, fortalece a nossa vida espiritual. Dá-nos um dia abençoado, muito abençoado, na tua presença. Para que possamos ser cada vez mais testemunhas suas, contar as tuas bênçãos, contar a tua salvação. Por Jesus, teu Filho. Amém.